Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Mari, tudo bem? Deixa eu ver quem vai entrar, quem vai estar ao vivo comigo. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô começando agora, Fernanda. Vou só dar um tempinho para vocês entrarem. Não? Tá. Eu fiquei um tempinho fora, né? Como vocês perceberam, eu passei 7 meses longe do Instagram. Foi um tempo muito necessário, porque a gente sabe que aqui tem muita informação, é muita coisa vindo na nossa direção o tempo todo. Mas agora eu tô de volta e eu vou no meu tempo, eu vou fazendo as coisas mais low profile, digamos assim, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e ver a carinha de vocês aqui novamente, porque eu acho que o que mais a gente sente falta é essa troca aqui com vocês, é esse espaço, esse momento aqui, e mesmo sem conhecê-los pessoalmente, eu reconheço muitas carinhas que estão sempre por aqui e isso aquece o coração, sabe? É como se a gente se conhecesse de verdade. Eu sei que é essa sensação também que deve dar para vocês. Eu tô aqui com a minha mandala nova que eu fiz essa semana, esse tempo livre, né? Esse tempo um pouco mais offline me trouxe outras coisas, né? Outros hobbies, coisas pra gente fazer e lembrar que a vida não é só rede social, não é só isso que a gente vê aqui, né? Esse é só um prisma de um grande todo que a gente é. E a gente tem uma tendência, né, a uniformizar muito a nossa vida. Então, hoje em dia, com a questão das redes sociais, a gente perdeu um pouco esse limite, né, de quando você está trabalhando, quando você está se divertindo, quando você está relaxando, e a gente acaba se esquecendo, né, que não é só isso aqui. Mas fico feliz em estar aqui com vocês, em estar de volta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as energias do mês de fevereiro. Eu gosto de trazer uma abordagem mais para autoconhecimento. Eu não sou uma astróloga de prática, né? No sentido de falar o que vai acontecer de maneira prática. Eu gosto mais da parte psicológica interna, porque eu acho que quando a gente trabalha o nosso interior, a gente consegue mudar a nossa vida externamente. Tudo começa dentro, é um reflexo do nosso mundo interno. Então eu gosto de ter essa abordagem. Eu uso a astrologia para falar um pouquinho sobre as energias, uso também a minha intuição, minha conexão com os guias, enfim, com o meu eu superior. Eu não confesso que eu não tento não dar nome, né, aquilo que eu me conecto, mas muitas vezes eu começo a falar e pode ter certeza que vem de um outro lugar, e eu sei que vocês sentem a energia daquilo que eu falo, por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês se conectam com a minha mensagem. Eu fico extremamente grata por isso. Mas então vamos lá, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui, eu vou estar dando uma olhadinha no papel, mas a gente começa falando um pouquinho sobre esse portal que a gente tem hoje no céu. Ele está relacionado à data, né? Um número igual, repetido, que é o número 2. Então, 2/2 de 2022. E ele vai se repetir no dia 20/2 de 2022, tá? A Tânia falou que tá com dor de cabeça, cansaço. Quando a gente tem um grande portal, é como se entrasse mais energia na Terra. É como se a gente recebesse um influxo maior de energia. E isso pode trazer, sim, um pouco mais de cansaço, uma necessidade de descanso, porque são momentos da vida, do ciclo, né, em que a gente precisa interiorizar, em que a gente precisa ficar mais recolhido. E muitas vezes, se a gente tá bem, se a gente tá cheio de energia, a gente acaba ficando mais extrovertido. E a gente olha muito para fora e a gente esquece de tirar esse tempo. Quando a gente tá cansado, quando a gente tá um pouco mais
com energia aparentemente baixa, a gente se recolhe, a gente vai para casa, a gente não sai, né? Vai para um barzinho, a gente tende a ir para casa, ficar mais quietinho. E nesse movimento da gente silenciar é quando as mensagens, as intuições, elas começam a chegar. Se a gente está muito ocupado com a vida prática, e todo mundo tem, sim, essa parte, a gente tem que viver na vida normal, material. Eu não estou dizendo aqui para a gente virar ermitão ou ermitã, né? Mas a gente tirar um tempo também para essa conexão. E esses dias de portal, como hoje, eles trazem essa energia maior, porque até as pessoas menos sensíveis conseguem acessar. É como se entrasse, né, essa força maior, essa camada energética, digamos assim, para que todo mundo possa olhar para si, para que todo mundo possa acessar essa energia e perceber o que está dando certo ou não na própria vida. Porque é muito fácil a gente ficar preso nessa zona de conforto, nesse ciclo vicioso, né, de as coisas darem errado, eu me sentir triste e novamente aquilo se repetir, seja num relacionamento, seja num trabalho, e a gente nunca sair desse ciclo, e a gente nunca parar para pensar por que eu tô assim, por que isso está acontecendo na minha vida. E aí acontecem esses movimentos energéticos como o de hoje, para as pessoas pararem um pouquinho e perceberem: tem alguma coisa errada na minha vida, tem alguma coisa que não está dando certo, e não é possível que seja à toa, que seja do nada, que seja porque eu mereço sofrer, porque eu fiz alguma coisa errada. A gente tem que trabalhar muito as crenças de não merecimento, porque se a gente pensar, quem diz, né, quem define quem merece ou não ser feliz? Quem merece ou não ter coisas boas na vida? Quem merece ou não que as coisas deem certo pra gente? E aí eu posso dizer, com toda certeza, com todo o meu coração, que somos nós que decidimos aquilo que a gente merece ou não na nossa vida. Que somos nós que decidimos, que dizemos pra gente mesmo: eu mereço isso, eu mereço um relacionamento, eu mereço um trabalho que me pague bem, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma casa boa para morar, eu mereço bons relacionamentos na minha vida. E aí, vocês podem até dizer, né? Tem um lado nosso consciente que fala assim: mas eu sei que eu mereço, eu penso isso conscientemente. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que é 90% do nosso da nossa mente, né? Ela é inconsciente. Ela vem de processos de infância, de coisas que aconteceram na nossa vida, de mensagens subliminares que a gente recebe a todo momento, e isso fica guardado no nosso campo. E aí quando a gente fala que eu mereço ser feliz, no fundo tem uma crença lá atrás, tem algo que você ouviu quando era criança, tem um acontecimento que não saiu como você esperava e você de alguma forma leu aquilo como não merecimento. Então é preciso investigar mais a fundo, é preciso fazer um trabalho mais interno, e é aí que esses momentos de portal como hoje, eles oferecem pra gente a energia perfeita para limpar tudo isso. Então a intenção, ela é o nosso maior aliado. Quando eu tenho uma intenção forte, profunda, e eu faço uma escolha consciente, eu consigo mudar a minha realidade. Eu consigo parar, pensar, refletir, e aí eu posso dizer para vocês, né, como você pode fazer isso. Fecha o olho, imagina, né, a energia desse portal, a luz vindo do universo, de onde você sentir e entrando no seu campo. E toma consciência antes o que você vai estar limpando. Porque a gente podia pensar assim: eu quero que limpe tudo que tiver errado. Então o universo limpa no meu campo tudo que está errado. E soltar e achar que está tudo resolvido. Só que o que acontece? Se a gente fizer isso, não que não seja possível, mas a gente tem muito apego às nossas crenças, porque são elas que definem quem a gente é.
E muitas vezes, se a gente limpar tudo, vamos pensar uma pessoa que hoje ela é uma pessoa, ela tá de um jeito, e amanhã você acorda completamente liberto de tudo isso. A gente não vai se reconhecer, a gente não vai ter capacidade em lidar com tantas mudanças de uma vez só. Então, por isso que a gente precisa ir aos poucos, por isso que a gente vai tomando consciência e a gente vai agindo em relação a isso. Então, aproveitem hoje esse dia especial para silenciar, para ficar mais introspectivo e acessar essas crenças, essas dores, essas sensações desconfortáveis e pedir para limpar esse campo, pedir para essa luz acessar uma parte mais profunda nossa e fazer esse movimento de limpeza. Lembrem que a intenção, ela é o mais importante. Se você intenciona, você está criando. Se a gente inconscientemente intenciona, né, que as coisas não dão certo para mim, que é impossível que isso aconteça, que, enfim, N coisas que a gente pensa. Começa a observar o seu discurso no dia a dia. Começa a perceber o quanto a gente fala é difícil. Eu conheço pessoas que o tempo todo, mas é difícil, né? Nossa, é difícil isso acontecer. É como se fosse parte do vocabulário da pessoa. Em qualquer contexto, tudo é difícil. Então, observa aquilo que você se diz, observa qual é o discurso interno que você está alimentando, porque isso vai estar direcionando a sua vida e criando a sua realidade. Não tem outro jeito. Não existe um Deus castrador que está direcionando esse aqui dá certo na vida, esse aqui merece, esse aqui não merece. Essa castração, ela está dentro da gente, ela é uma castração da nossa infância, né? Ela é aquilo que, pensa para uma criança, né? Quando ela pediu um presente, ela não recebeu. Ela não tem maturidade emocional para entender que ela não pode ter todos os brinquedos, que naquele momento não era importante, necessário para a família dela, não sei, o que está por trás não importa, mas aquela criança, ela viu como eu não mereço. Ela viu como eu não sou digna de receber um presente e às vezes ela atrela amor a presente, então se ela não recebe o presente, ela não se sente amada e aí ela vai para a vida, ela vai para as relações achando que ela não merece ser amada, que não é digna de amor. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque nesses movimentos de portal, a gente é convidado a olhar para isso. A gente, na verdade, tem a chance de conhecer quem a gente é de verdade, de olhar para dentro, de ver as nossas crenças. E muitas vezes eu percebo que nesses momentos acontecem coisas. Então, se essa semana você passou por uma situação desafiadora, você se sentiu de determinada forma mais desanimado, mais triste, mais chateado, ficou doente, alguém brigou com você, alguma coisa que você queria muito deu errado, tudo isso são oportunidades da gente perceber quais são as nossas dores, quais são as nossas crenças. E eu posso dizer para vocês que eu não tô ilesa, que não é porque eu tô aqui falando com vocês, porque eu tenho essa página, porque eu canalizo, né, essa energia sobre espiritualidade, que eu tô ilesa. Ontem eu estava muito ansiosa, eu senti muita ansiedade, eu percebi que eu estava numa frequência bem desafiadora e até minha internet não funcionou, porque eu ia fazer a live ontem. E eu vejo muito isso, né, como um sinal às vezes. Eu entendi que era para eu fazer hoje, no dia de portal, mas eu também entendi de onde vinha aquela ansiedade. Quando você está se sentindo mal, fecha o seu olho e pergunta, de onde vem essa ansiedade? O que essa ansiedade está querendo me dizer? Se for raiva, se for frustração, se for qualquer sentimento, pergunta para ele o que você está querendo me dizer. Vai vir alguma imagem, vai vir alguma memória, vai vir algum pensamento, você vai sonhar com alguma coisa. E aí você vai começar a juntar as peças. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é auto, quer dizer,
ele é cada um com o seu. As outras pessoas, elas podem até nos dizer, nos darem ferramentas, você vai fazer um mapa, você vai, enfim, fazer qualquer trabalho com alguém, com um terapeuta, com uma pessoa que faz qualquer coisa. Mas isso não é autoconhecimento, isso é outro conhecimento, porque é o outro que está dizendo para você quem você é. Mas a gente só vai chegar nesse ponto de se autoconhecer quando a gente olhar para dentro e investigar quem a gente é de verdade. E a gente decidir, a gente descobrir quem a gente é de verdade. Então é um processo, não vai ser amanhã, não vai ser de uma hora para outra, mas se a gente for investigando, as respostas elas vão chegando. E a gente vai quebrando padrões, a gente vai quebrando bloqueios da nossa maneira de ser. Então hoje é um dia muito especial para isso. Inclusive, eu não vou fazer, né, meditação. Geralmente, quando eu faço aqui as energias do mês, no final a gente fecha juntos com uma meditação, mas eu fiz uma especialmente para hoje e deixei lá no YouTube. Então, quando acabar aqui, eu vou convidar vocês a clicarem no meu perfil e o link que tá ali, ou no meu stories também. O link que tá ali é para vocês fazerem a meditação. E aí vocês podem pegar tudo que eu falei aqui e intencionar para que essa limpeza seja feita no dia de hoje, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o mês de fevereiro, então, já que eu fiz essa introdução sobre as energias do portal de hoje e trouxe, né, enfim, essa mensagem que me veio agora. Mas a gente começou fevereiro com uma lua nova no dia de ontem. E é bem interessante quando a gente tem um mês alinhado com as fases da lua. Então a gente tem no início do mês a lua nova, a gente tem no meio do mês uma lua cheia e a gente termina o mês com uma lua minguante. E isso tá muito alinhado com um mês, então não é um mês que começa desanimado e depois você vai ganhando mais energia, é um mês que já começa com uma abertura de campo, né, de campo energético para a gente plantar as nossas sementes. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ano até agora é como se ele ainda não tivesse começado. É como se tivesse sido 2021 parte 2. Vocês perceberam isso também? Como janeiro foi estranho, como parece que as coisas não andaram, parece que o ano ainda não começou, assim, estava tudo meio travado, ou muitas coisas ainda do ano passado sendo resolvidas, ou que voltaram, ou que continuaram. Vocês perceberam isso? Essa energia, né, de 2021 parte 2 tem muito a ver com Vênus, que estava retrógrado, e Mercúrio também. Então foi um mês que quem tinha muitos projetos, quem começou com aquela lista super animada, né, achando que já ia abalar, teve o freio de mão puxado, porque não era para ser assim, não era para a gente já sair correndo, fazendo, era para a gente refletir. Então, janeiro, se a gente tivesse se preparado, a gente não teria colocado tantas coisas, a gente teria realmente deixado um tempo para que as coisas acontecessem naturalmente e a gente refletisse se aquela lista de intenções que a gente tinha ia fazer sentido para a nossa vida, ia realmente ser aquilo, né? E agora, a boa notícia é que a gente tem essa lua nova, começando um novo ciclo, e a gente vai poder definir as nossas intenções com mais clareza. Então agora é o momento da gente pensar no futuro, porque a gente está falando de aquário, e a gente pensar e definir, na verdade, o que a gente quer fazer diferente. Eu percebo que a gente tem muita facilidade em definir o que a gente não quer. Ah, porque eu não quero ser assim, eu não quero isso na minha vida, porque eu não aguento mais tal coisa. A gente foca muito no não. Não querer, não gostar, não dar certo. E aí o que acontece? A gente acaba criando mais do mesmo. Quando a gente foca no não, então assim, eu não quero ficar sem dinheiro.
Em vez de pensar, eu desejo dinheiro, já tenho dinheiro na minha vida, eu sou abundante, e focar nas coisas que você já tem, né? Você tem uma casa, você tem um celular, você consegue viver minimamente, né? Dependendo da sua situação, mas eu acho que ninguém aqui está em extrema pobreza, miséria, que não tem nem celular. Então, começar a focar nas coisas boas. Porque se eu foco não tenho dinheiro, não posso, não quero, não dá, né? Então eu não quero mais esse trabalho. Você fica ali alimentando essa energia. E quando eu percebo que quando a gente fala em o que você deseja, o que você quer então? Porque o que você quer, o que você não quer, o que você não aguenta mais, você tem muita clareza. Mas então o que você quer? E aí a gente vê que a gente não tem clareza sobre o que a gente quer. A gente realmente consegue focar muito bem nas coisas que a gente não deseja, nas coisas que não quer mais, naquilo que não funciona, e quando é para focar naquilo que a gente quer, a gente não tem clareza sobre isso. Nem se um gênio da lâmpada viesse aqui agora e falasse: você pode escolher a vida que você deseja, a gente muitas vezes não teria clareza o suficiente. A gente acha que queria, mas são coisas muito superficiais. E eu posso dizer com toda certeza para vocês, a gente pode querer muitas coisas, a gente pode conseguir muitas coisas, mas se a gente não mudar internamente, quando você chegar naquele lugar, você vai se sentir da mesma forma. E isso é experiência própria. A gente tende a achar que a solução para todas as questões é o dinheiro, é a abundância financeira, é a independência financeira, que é uma palavra da vez, né? Mas eu posso garantir para vocês, até as pessoas mais ricas e milionárias do mundo podem ser infelizes, ansiosas, terem problemas, questões para resolver, questões de relacionamento, questões de saúde. Então a gente percebe que na verdade é algo que engloba muitas coisas, não é só uma frente, não é só uma coisa. E por que eu tô falando isso? Porque agora em fevereiro a gente pode ter uma energia mais leve, fevereiro vai ser bem mais leve, para a gente ter essa clareza, para a gente não ter muitas coisas acontecendo fora que tirem o nosso foco daquilo que a gente precisa refletir, tá? Quando o Mercúrio voltar ao movimento direto no final da semana, a gente vai começar a ter cada vez mais clareza. A gente vai perceber que os nossos pensamentos podem ter mudado, que algumas coisas já estão mais claras mesmo na nossa mente, na nossa vida, sobre aquilo que a gente deseja. E os nossos desejos, os nossos sonhos, eles são muito poderosos quando a gente acredita neles. Então não adianta a gente ter um sonho, a gente ter um desejo e pensar, lembra da crença? E pensar, isso é impossível. Ah, não, mas isso é muito difícil. Ah, mas isso que eu quero, nunca vou conseguir. Então você já está matando o seu sonho ali. Você já está dizendo para o universo que você não vai conseguir realizar. E ele sempre vai falar amém, tá? O universo, ele sempre diz amém. Amém, 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 amém. Então, eu quero que vocês reflitam agora o que vocês estão emanando para o universo. Qual é o conteúdo, a frequência dos seus pensamentos na maior parte do tempo? Porque é isso que vai estar definindo a sua realidade, tá? Em fevereiro isso vai ficar muito claro na nossa vida. Aquilo que a gente está vibrando, está emanando, quando a gente entrar, né, na temporada pisciana, lá pelo dia 18, a gente vai ter esses sonhos com muita clareza. A gente vai ter esses sonhos prontos para serem realizados. E não exatamente agora, né? Não significa que amanhã vai acontecer, mas a gente vai ter muito mais força para realizar. Porque quem sonha eu acho que tem uma vida mais significativa. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa vazia, porque ela não acredita na vida, ela não acredita que ela está aqui para viver muitas experiências positivas, para viver coisas boas e não só pagar contas, como eu já comentei, né? Então, é muito importante, se vocês puderem,
fazer uma listinha de lua nova que aconteceu ontem, ainda dá tempo, ainda estamos nessa frequência, né? E colocar ali os seus sonhos, os seus desejos, mesmo que eles pareçam impossíveis. Ouse sonhar, ouse imaginar a vida que você deseja, porque é graças a esse pensamento que você cria um campo energético ao seu redor. E quando ele ativa o campo das infinitas possibilidades, que eu amo falar sobre isso, eu amo acreditar que existe sim esse campo, né, onde tudo é possível, onde tudo que você deseja já aconteceu. Quando você joga para o universo o seu desejo, quando você mentaliza, quando você acredita no seu sonho, ele vai acessar o campo das infinitas possibilidades. E na hora certa, no tempo que você permitir receber, que você se abrir para receber, isso vai acontecer. Eu acredito muito nisso, eu vivo isso na minha vida. Para quem não sabe, eu moro na França, já faz 5 anos e meio, mais ou menos, e um dia isso foi o meu sonho. Meu sonho da vida era morar na França. E num momento em que eu nunca pensaria nisso, em que eu não tinha condição material nenhuma, e por isso que eu falo para vocês que dinheiro não é tudo quando a gente fala de realização de sonhos, porque o seu sonho pode acontecer, ele pode se realizar mesmo que você ache que não tem todas as condições para isso. Então, do meio de fevereiro mais ou menos para frente, a gente vai entrar na temporada pisciana e os nossos sonhos vão ser muito importantes. A gente vai ser convidado a sonhar mais, a se conectar com os nossos sonhos. E isso vai ajudar a gente a lidar melhor com a realidade. E não é sonhar no sentido, né, de ficar ali só sonhando, mas é de acreditar e confiar naquilo que você deseja de verdade, tá? Então, ter clareza, mais uma vez, sobre isso vai ajudar a gente a realizar com mais facilidade o que a gente deseja. Então a gente tem a lua nova, né, que já aconteceu ontem, então é importante ter esses pedidos na mente, ter essa clareza, mas não é o momento de começar já a fazer e sair correndo querendo resolver. No dia 4, né, que vai ser sexta, Mercúrio vai voltar ao movimento direto, então a gente vai conseguir, né, ter mais clareza, como eu já comentei. E uma coisa importante é que agora, a partir de sexta-feira até o final de abril, não vai ter nenhum planeta retrógrado no céu. Então a gente vai ter um movimento, é como se fosse uma onda. Essa onda, ela vai levar a gente para frente. Ela vai vir, ela vai pegar a gente e vai fazer assim. Então, se a gente deixar fluir, pensa no movimento da onda. Fecha o olho e pensa que você está no mar. Eu acho que todo mundo que já entrou no mar sabe. Quando vem aquela onda e ela passa por você assim e ela te joga. É mais ou menos isso que vai acontecer. E se a gente se permitir fluir por essa onda, ou seja, não tentar controlar, confiar, acreditar, ficar bem, ficar positivo, vibrar no otimismo, ser feliz. Então, quando você acordar, não pensar nas coisas que você precisa resolver com peso, com cobrança, né? Com essa energia de, ai, que saco, mais um dia, né? Mas se você vibrar positivamente e você confiar que essa onda ela vem te buscar, né? Ela vai te levar para um lugar legal, ela vai te levar para um lugar ideal para você, que é mais importante. Então, até abril mais ou menos, né? Essa energia tá mais forte e vai ser bem interessante a gente se deixar levar. Eu acho que a fluência é uma palavra muito importante aqui, a fluência da vida, né? O fluir como se fosse um rio, como se fosse, né, um fluxo mesmo que vai, e eu gosto de falar influência divina, porque a fluência divina, ela vai além da nossa própria vontade, do nosso próprio controle, porque a gente tem uma mente muito limitada no sentido de a gente não conhece tudo, a gente não conhece todas as variáveis e a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. A gente acha que conhece tudo
e sabe o que é melhor pra gente. Então, se a gente confiar, lembra que eu falei? A gente pode ter intenções, a gente pode ter desejos, ter sonhos, ter metas, e a gente tem que fazer sim a nossa parte. Então aqui também não é, eu não tô querendo dizer não faça nada. Eu tô querendo dizer faça o que estiver ao seu alcance, trabalhe seu autoconhecimento, limpando suas crenças, seus medos e bloqueios, aos poucos no seu ritmo, mas também confie que existe algo muito melhor e maior para você. Quando as coisas começarem a emperrar, a dar errado, entenda que tem alguma coisa ali. Ou é uma crença nossa, ou é algo que a gente está bloqueando, ou aquilo simplesmente não é para ser. E lá na frente você vai entender por quê. Quantas vezes as coisas deram errado na nossa percepção em algum momento e depois, mais um pouquinho para frente, a gente entendeu que era o melhor que poderia ter acontecido. Então vamos dizer um exemplo assim, você quer muito uma faculdade, né? Quando você acabou de se formar lá, você queria fazer medicina, mas você não passou em medicina, você tentou, não passou. E aí você desistiu, foi fazer uma outra faculdade e você se encontrou ali, você percebeu que era aquilo que você queria fazer desde o começo e que no fundo você não queria muito medicina, era mais uma pressão familiar, e nessa faculdade você conhece o amor da sua vida, daí você casa com essa pessoa, e aí você entende os meandros da vida, você entende esse labirinto que está o tempo todo levando a gente para onde a gente tem que estar. E por mais que a gente dê de cara, às vezes, com uns becos sem saída, na verdade, é só a gente ter humildade para virar as costas e buscar um novo caminho. Porque muitas pessoas, elas ficam de frente para esse beco e elas ficam desesperadas, arranhando, tentando subir, tentando pular, batendo, né? Tipo, alguém abre um muro, porque o muro ele não vai se abrir. O muro é um muro. Então, se você entender que aquele muro significa que aquilo acabou, que aquilo que você está vivendo não faz mais sentido, é só você dar meia volta e ir para o outro lado, porque vão ter muitos outros caminhos para você, tá? Então essa também é uma reflexão muito válida para esse momento. Outra coisa interessante aqui vai ser a lua cheia, que vai acontecer no dia 16, que vai ser o ápice do ciclo. Então, até o dia 15, mais ou menos, vai ser uma época mais movimentada do mês. Vai ser uma época mais agitada, é uma época interessante para a gente fazer mais coisas externamente. Então, resolver, sair, ter contatos, ter conversas. Por quê? Depois do dia 20, mais ou menos, a gente vai entrar numa energia mais introspectiva, porque o Sol vai estar em Peixes, porque a Lua vai estar minguando, então vai ser um movimento mais de recolhimento. E se a gente não resolve as coisas e começa a postergar, sabe, coisas que você tem que fazer, que você tem que resolver, você não faz, não resolve, aí chega o final do mês, vai ficar extremamente cansativo e extremamente desafiador para ter que fazer tudo de uma vez. Então a dica que eu dou é foca nos primeiros 15 dias para resolver questões práticas e deixa o restante do mês, principalmente depois do dia 20, para diminuir mais o ritmo, para descansar, para focar mais no lado interno, tá? Claro que a gente tem as coisas que a gente tem que resolver, mas eu digo de maneira geral, de maneira, na maior parte do tempo, digamos assim, ter mais tempo para descanso, para lazer, para ficar com você mesmo, enfim, a gente conhece a nossa rotina, a nossa maneira de ser, mas dentro do que você puder, se você puder encaixar isso que eu falei, vai ser bem positivo, tá? Tem duas coisas, dois aspectos que a gente precisa prestar mais atenção esse mês. E são duas conjunções, ou seja, dois planetas que vão estar juntinhos no céu. A primeira conjunção é do Sol com Saturno e ela pode trazer um excesso de cobrança. Então, cuidado em fevereiro com um peso, uma sensação de que você tem que fazer um monte de coisa, de que você tem que resolver muita coisa, cobranças externas. Então, às vezes, um chefe ou uma pessoa que fica ali
te pressionando, ou você se sente pressionado ou pressionada, isso pode acontecer. Uma sensação de o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu tenho que fazer agora, né? Essa sensação, eu não sei se vocês estão sentindo também, de estar um pouco perdido, de não ter muita certeza, muita clareza sobre o que fazer, isso também pode ficar mais forte, tá? Por isso que eu falei que é importante a gente pegar o que eu não na minha vida, não quero, não gosto, não consigo, enfim, foca, né? Pega, se você puder até fazer uma lista, tudo que você não, eu não quero mais, eu não gosto mais, eu não aguento mais, e escreve. E aí você olha para aquilo e você percebe, eu tenho muita clareza do que eu não quero, do que eu não gosto, do que eu não aguento mais. Então, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu... Enfim, o que faz meu coração vibrar? E aí você coloca, faz uma outra lista, pensando no contrário daquilo, ou algo diferente de. Porque isso vai ajudar você a ter mais clareza. E toda vez que você pensar em não, não quero, não gosto, enfim, seja lá o que for, pensa o contrário disso. Não foca mais no negativo, não pensa mais de maneira contrária. Então, em vez de falar, né, eu já tenho muita abundância, ou eu quero ter abundância, que seja um desejo, né? É muito melhor você ter um desejo positivo do que você ter um desejo negativo, que é eu não quero mais ser pobre, por exemplo. Eu não quero mais ter problemas de relacionamento. É mais fácil você pensar, eu já atraio um relacionamento feliz para mim. Eu atraio pessoas alinhadas comigo. Tá? Então, mudar a percepção, mudar o foco é muito, 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 muito importante, tá? Então, esse primeiro aspecto, que vai trazer um pouco mais de autocobrança, né, para o mês. E o outro aspecto é Mercúrio fazendo uma conjunção com Plutão. E esse aspecto, ele pode trazer um pouco de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, obsessivos, quando está bem baixo. Então, são gradações, né? Não é que você vai chegar nesse nível, mas dependendo de como você estiver vibrando, você pode se sentir um pouco desanimado, ou os pensamentos vêm justamente no não, o foco no não que eu acabei de falar. Então, é engraçado porque eu falo dos aspectos e aí eu linko com a reflexão que eu acabei de fazer e eu nem sabia por que eu estava falando aquilo. Então, mais uma vez, ter essa clareza do sim vai ajudar a gente a lidar com o não, porque esse Mercúrio ali com Plutão, ele pode trazer um pessimismo, ele pode trazer, sabe, pensamentos de que vai dar errado, que isso não tá bom, ansiedade, né, pensamentos muito acelerados. Então são dois cuidados que a gente tem que ter, tá, esse mês. Mas, por outro lado, a gente tem bastante aspectos positivos. Esse mês está muito leve, tá muito leve. Então, assim, ou as coisas não vão acontecer fora porque é pra gente focar dentro, ou vai acontecer muitas coisas e o céu ele tá dando um tempo pra gente. Então, a gente já vai ter que lidar com muita coisa que ele tá falando, não vou forçar tanto a barra para você ter que dar conta de tudo, né? Deixa eu ver, a conjunção de Mercúrio com Plutão. Eu acho que eu não anotei a data. Tá, anotei. Dia 11 de fevereiro, Shirlane. Dia 11 de fevereiro vai ter a conjunção. Então, vai aí, né, praticamente a metade do mês. Não é só nesse dia, então uma semana antes, uma semana depois, mais ou menos. Vocês vão sentir mais essa questão. Vai ser perto da lua cheia, então do dia 11 ao dia 16 vai ser o momento mais intenso do mês, tá? Vai ser o momento que as emoções ficam mais agitadas, a mente com esse aspecto de Plutão aí também. Então é a fase do mês em que precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, perceber o que a gente está vibrando e entender uma coisa muito importante, muito, muito, muito para a vida. A gente não é os nossos pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Nós não somos aquilo que nós pensamos. Ou seja, se eu estou pensando alguma coisa sobre mim, mas eu estou pensando qualquer coisa, aquele pensamento não sou eu. Ele não faz parte de mim,
ele é um anexo, como se fosse um software instalado. Então ele vai pensar coisas repetitivas, porque o nosso cérebro guarda os caminhos neurais, mas ele não é a gente. Então se eu começo a pensar coisas muito negativas, aquilo não me define, aquilo não é quem eu sou. Eu não sou uma pessoa invejosa só porque eu tô tendo pensamentos de inveja, né? O meu sistema, ele tá vibrando nessa frequência, muitas vezes, aliás, sempre, porque a gente foi ensinado a ser assim. A criança, ela imita o comportamento, a gente aprende, né, por osmose, a gente aprende por repetição, então a gente foi ensinado a ser assim. E quando a gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai mudando a humanidade, a gente vai mudando a forma em que a gente vive, e a gente percebe isso hoje com esse movimento nova era, né, de ver a natureza de uma outra forma, ter várias frentes aí, né, de uma nova economia, de uma nova política, de uma nova visão do meio ambiente, de uma nova forma de se alimentar, de uma espiritualidade, né, mais consciente, autoconhecimento. Então tudo isso está muito forte porque a gente está mudando essa velha maneira de ser, né? E a gente é um agente da era de Aquário. Eu adoro falar isso também porque eu acredito muito nisso. E esse mês aquariano aí, esse ciclo aquariano, ele pede para a gente também pensar como que a gente pode contribuir para as pessoas. Então a cooperação, né, é o mês 2, fevereiro, então a cooperação é muito importante, a gentileza, né, a gente perceber que se eu faço bem para o outro, não de uma maneira obrigatória ou, enfim, por interesse, mas se eu faço bem, esse bem vai voltar para mim, de alguma forma, através de uma outra pessoa, em um outro momento da minha vida, mas é sempre, sempre válido fazer o bem, a gente sabe disso, né? Não preciso nem dizer. Mas eu acho que é isso que eu tenho para trazer, né? Os aspectos estão bem favoráveis, então assim, durante todo o mês, não tem nenhum específico, mas são aspectos que trazem muito forte a inspiração. Eu acho que vai ser um mês muito inspirador, vai ser um mês para a gente ter percepções assim mais elevadas sobre a nossa própria realidade, ver números iguais, repetidos, né? Então ter sincronicidades, coisas que acontecem. Foquem naquilo que faz vocês se sentirem bem. Estejam com pessoas que fazem o seu coração vibrar. Eu acho que a gente tem essa capacidade de ressoar uma frequência elevada e isso vai ser a nossa contribuição para o mundo. Isso vai fazer dele um lugar cada vez melhor, tá bom? Eu tirei uma cartinha aqui do tarô do Osho para essa energia do mês, né? Perguntei qual seria a energia do mês de fevereiro e saiu essa cartinha aqui, integração. E essa carta, ela é bem autoexplicativa porque ela tem o símbolo do Yin e Yang. Fevereiro é um mês 2, então essa questão da dualidade, da polaridade, do equilíbrio entre as partes, tá? Vai estar muito frequente, muito forte. Por quê? Às vezes, né, eu sempre falo isso também, para equilibrar, a gente tem que desequilibrar. Então, vem o desequilíbrio para a gente lembrar, que eu tenho que equilibrar. Eu tenho que equilibrar as áreas da minha vida. Eu tenho que equilibrar, eu estou saindo um pouquinho do eixo. Então, sei lá, eu estou me alimentando muito mal. Deixa eu voltar para uma alimentação um pouco mais saudável. Eu estou focando muito em trabalho. Deixa eu focar um pouco mais em lazer também. Eu estou ficando muito nas redes sociais. Deixa eu ficar um pouco offline também. Então, ter essa clareza, essa percepção, tá? Autoconhecimento é autoobservação. Ninguém nunca vai poder dizer pra gente quem a gente é de verdade, a não ser a gente mesmo quando a gente olha pra dentro. E olhar pra dentro é como olhar no espelho. Se eu olho no espelho, eu vejo uma projeção do que eu acho que eu sou, do que eu acho que as pessoas acham de mim. Enfim, é cheio de limitações, não é claro, olhar no espelho não é claro, a gente não vê quem a gente é, a gente vê quem a gente acha que é e acha que os outros acham que a gente é. Só que quando eu fecho o olho, eu olho para dentro e esse é o meu espelho verdadeiro, é o espelho da alma. E o espelho da alma é justamente você se conhecer de verdade.
tá bom? Então, essa carta também fala, né, dos focos aí, né? Você percebe que tem vários elementos, né? Então, a gente pode pensar aqui na águia como fogo, no ganso aqui como a água. Então, tem várias frentes aqui. E a integração é a gente entender que a gente é um só, que a gente tem tudo, mas isso me faz único. Né? Então, mesmo que a gente tenha lados nossos que a gente não goste, que a gente não tenha orgulho, a gente ainda assim é um ser de luz, a gente ainda assim merece ser amado, merece tudo de bom que existe, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer. Eu vou pedir para vocês entrarem aqui no meu perfil agora ou nos meus stories para fazer a meditação do portal 2, tá bom? Aí, mês que vem, a gente faz a meditação juntos aqui. Eu espero de verdade que essas informações tenham acrescentado alguma coisa aí. Estou muito feliz em estar de volta, em estar aqui com vocês. E amanhã esse vídeo vai estar disponível no YouTube também, tá bom? Para quem prefere ver por lá ou não pôde assistir completo, ok? Então, um beijo no coração de vocês. A gente se fala por aqui. Até mais. Tchau, tchau.